Então vamos lá, galerinha. É o seguinte, vamos aí para a nossa quarta semana, né, de revisão, nossa quarta e última aula de Química. Vocês já tiveram duas aulas com o professor Kaminski e essa é a nossa segunda aula, né? Primeiramente, aí gostaria de dar parabéns a todos vocês aí pela resiliência, né? De estar aí na quarta semana acompanhando esse aulão. Eu imagino o quão cansativo deve estar sendo, né? Aula de manhã, aula à tarde, revisão à noite, tá? Então nós vamos fazer o que for possível aí para que vocês consigam, né, essa aprovação tão sonhada e consigam descansar um pouquinho até começar a faculdade de vocês. Beleza, galera? Olha só, na aula de hoje, o nosso assunto principal vai ser a parte de química orgânica, né? É importante que vocês saibam que todo semestre cai uma questão de química orgânica no mínimo, tá? Tem semestres que caem dois, tá? Mas tem semestres que caem um. Como já faz uns 2 semestres que só cai uma questão de química orgânica, pode ser que caiam duas questões esse semestre, tá? Então, vamos dar um gás aqui no máximo de conteúdo que a gente quiser. Inclusive, se a prova de vocês fosse amanhã, né, se fosse uma revisão anterior à prova, eu só faria alguns exercícios aqui principais, mas como vocês ainda têm alguns dias, eu quero fazer uma revisãozinha a partir dos conteúdos, muitos conteúdos que provavelmente vocês não viram ainda, né, que vocês vão ver lá mais para o meio do ano, final do ano, tá? Então, vamos tentar aqui fazer o máximo possível para que vocês tenham o máximo de conteúdo lá na hora da prova, beleza, galera? É o seguinte, eu dividi a química orgânica em duas partes. A primeira parte que eu chamo de orgânica fácil, que é aquela que a gente fala da história da química orgânica. Falaremos do carbono, né, que é o elemento essencial a todos os compostos orgânicos. Falaremos também das cadeias carbônicas, funções orgânicas, tudo que tange a parte de identificação de funções e nomenclatura, e falaremos também um pouquinho de isomeria, tá? A segunda parte é o que eu chamo de orgânica difícil, que é aquela parte que cai a parte das reações químicas e dos polímeros. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Essa expressão química orgânica, ela surge lá em 1777 com um químico chamado Bergman. O que que ele disse? O que que ele fez? Ele separou os compostos orgânicos dos compostos inorgânicos, tá? Os compostos inorgânicos seriam aqueles que seriam encontrados ou extraídos lá do reino mineral. E os compostos orgânicos, aqueles que fossem extraídos do reino dos organismos vivos, tá? Em 1807, Berzelius criou uma teoria que é conhecida como a teoria da força vital, que diz mais ou menos o seguinte, que é necessário uma vida para produzir tais compostos ditos orgânicos, que o ser humano jamais conseguiria produzi-los em laboratório. Até que chegou lá em 1828, Friedrich Wöhler, né, que é um químico também, o que que ele fez? A partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, tá? Ele conseguiu produzir um composto orgânico, que é a ureia. Então, olha só o que que ele fez. Ele simplesmente só aqueceu esse cianato de amônio, que é um composto orgânico, e com o calor ele produziu a ureia, né? Sendo assim o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. Já que os compostos orgânicos passaram a ser produzidos em laboratório, né, a teoria da força vital de Berzelius simplesmente foi embora, né? Um cara chamado William Brand, no século XIX, ele diz basicamente o seguinte: não se pode traçar nenhuma linha divisória definida entre a química orgânica e inorgânica. Quaisquer distinções devem ser consideradas daqui para frente, sendo o caráter meramente prático para favorecer a compreensão dos alunos. Então, galera, não só na química, como na física, né? Tudo é por questão de didática, tá? Agora, como é que fica a questão da química orgânica hoje? Como é que ela é conhecida, tá? A química orgânica hoje é conhecida como a química que estuda os compostos do carbono. Como eu disse anteriormente, todos os compostos orgânicos têm carbono, então ele é o elemento essencial à química orgânica, tá? Nós sabemos que o carbono tem número atômico 6, número de massa igual a 12, né? Ele está lá na família 4A da tabela periódica, inclusive a tabela, né? A família que leva o nome dele, que é a família do carbono. Se você for fazer a distribuição eletrônica dos 6 elétrons do carbono, nós vamos ter 2 elétrons na camada K e 4 elétrons lá na camada L, tudo bem? Por isso que ele faz 4 ligações e é tetravalente, devido a essas 4 ligações. Galera, como eu disse,
Todos os compostos orgânicos têm carbono. Agora eu faço uma pergunta para vocês. E todos os compostos que têm carbono, eles são orgânicos? O que vocês acham? Na verdade, não. Nem todos os compostos que têm carbônico são orgânicos. Tem alguns compostos que nós chamamos de compostos de transição, que eles têm carbono, mas eles não são orgânicos, tá? Então, por exemplo, aqui o próprio cianato de amônio, que acabamos de falar dele lá na descoberta da ureia, a partir dele, né? Ele é um composto que tem carbono, mas ele não é orgânico, ele é inorgânico, ele é um sal. Nós temos também aqui o dióxido de carbono, tá? Que é o gás carbônico, que ele é um óxido. E temos o HCN, que é o ácido cianídrico, que, como o nome já diz, ele é um ácido, beleza? Então, nós sabemos que todo composto orgânico tem carbono. E quais são os demais elementos que aparecem junto nos compostos orgânicos? São aqueles elementos que nós chamamos de elementos organógenos, né? Que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Então, são esses elementos que vão aparecer em 99,9% dos compostos orgânicos, tá? Algumas propriedades dos compostos orgânicos. Eles são compostos moleculares, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer que ele faz ligações do tipo o quê? Covalente, né? E por ser compostos moleculares e fazerem ligações covalentes, eles são fracos eletrólitos, né? Nós vamos falar mais para frente de ácidos orgânicos. São ácidos extremamente fracos, então liberam poucos íons, tá? Uma outra propriedade dos compostos orgânicos, eles apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, tá? E também baixa estabilidade térmica. Galera, como a água é polar e os compostos polares os compostos orgânicos na sua grande maioria eles são apolares, então eles são pouco solúveis ou até insolúveis em água. Beleza, galera? Kekulé foi o cara que estudou os postulados do carbono, ele estudou as propriedades do carbono. E a primeira propriedade mais importante é que o carbono é tetravalente. Então, a gente viu, ele está lá na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele faz 4 ligações. Essa partezinha aqui, galera, é extremamente importante na hora da prova, tá? Quais são essas 4 ligações que eles fazem? Pode ser 4 ligações do tipo simples, pode ser uma ligação dupla e 2 simples, pode ser uma ligação tripla e uma simples, e pode ser 2 duplas, tá? Aqui tá errado, eu peço desculpa para vocês, 2 duplas. Quando ele faz 4 ligações simples, ele tem uma hibridação do tipo sp3. O que significa dizer isso? Significa que as ligações ocorrem nos orbitais s e orbitais p, um orbital s e 3 orbitais p. Quando o carbono ele faz hibridação do tipo sp3, ele tem um ângulo de ligação de 109,28 graus, o que dá a ele a geometria tetraédrica, tá? E o carbono que faz uma dupla ligação e 2 simples, ele tem uma hibridização do tipo sp2, ângulo de ligação de 120 graus e geometria trigonal plana. No caso, o carbono que faz uma tripla e uma simples e 2 duplas, a hibridização é do tipo sp, ângulo de ligação 180 graus, e eles apresentam geometria linear. Beleza, galera? O segundo postulado de Kekulé diz o seguinte, que as 4 ligações, elas são iguais entre si, tá? Existe uma equivalência nessas ligações. O que significa dizer isso? Que elas têm a mesma força, certo? Elas têm o mesmo comprimento, e elas têm a mesma energia. Então, não importa a posição que você coloque o cloro aqui, tá? Não importa a posição que você coloque, o composto vai ser o mesmo, tá? Beleza, galera? Então, nós vamos ter o cloro metano aqui, não importa a posição do cloro que você coloque. E o último postulado de Kekulé, ele diz o seguinte, que o carbono ele tem uma propriedade de se ligar uns aos outros, então ele forma longas cadeias, tá? Inclusive, depois que os compostos orgânicos eles foram introduzidos, né, e eles começaram a ser sintetizados, a quantidade de compostos, né, químicos aumentou assim de maneira exponencialmente, tá? Galera, classificação do carbono, isso aqui é simples, mas cai bastante também. Um carbono é primário quando ele está ligado diretamente, no máximo, a um outro carbono. Então, olha só, esses 2 carbonos aqui estão ligados a um carbono só, eles são primários. Nesse caso, os secundários é porque estão ligados a 2, e os terciários é quando estão ligados a 3, e os quaternários é quando estão ligados a
4 carbonos, tá? Isso aqui é importante também. Galera, a classificação de cadeias carbônicas. As cadeias elas podem ser abertas ou fechadas. Quando elas são abertas, elas também são chamadas de acíclicas. E quando elas são fechadas, elas também são chamadas de cíclicas, beleza? As cadeias cíclicas, elas podem ser subdivididas em aromáticas e alicíclicas. Galera, mais uma coisa também bastante importante aqui. O que que significa um composto aromático, certo? Um composto aromático é aquele, como o nome diz, apresenta o quê? Apresenta anel aromático. O que seria esse anel aromático, certo? Esses anéis aromáticos, eles são formados a partir das ligações π, certo? Os elétrons π que estão deslocalizados no orbital p puro de cada carbono aqui que tem hibridização do tipo sp2. Então, pessoal, esses elétrons deslocalizados, o que que eles fazem? Eles fazem uma ressonância aqui dentro do anel aromático, eles caminham aqui dentro, isso dá uma certa estabilidade importante ao composto aromático, tá? No próximo slide, nós vamos aprender a identificar quando um composto é ou não aromático. Porque vocês estão acostumados aqui com o benzeno, né? Que vocês sabem que é aromático, mas por que que ele é aromático? Tá? Vamos ver no próximo slide. E os compostos aqui alicíclicos, tá? São os compostos de cadeia fechada, mas não são o quê? Aromáticos. Tranquilo? Galera, como identificar se um composto ele é ou não aromático, tá? Para ser aromático, ele tem que obedecer a 3 condições. E essas condições elas têm que ser obedecidas de maneira conjunta, tá? Não pode ser somente uma ou outra. Ou é as 3 ou não é nada, tá? Então, primeiramente, a molécula tem que ser o quê? Ela tem que ser plana, tá? Então, se vocês observarem aqui no benzeno, todos os carbonos, tá? Eles fazem uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, eles têm hibridização do tipo sp2. Como nós vimos anteriormente, quando a hibridização é do tipo sp2, significa o quê? Que é trigonal plana. Então, aqui todos os carbonos são plano, tá? Então, essa é a primeira condição. A segunda condição diz o seguinte, que todas as duplas ligações têm que ser conjugadas. O que que significa isso? Que eu tenho que ter uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples. Então, elas têm que ser conjugadas, tem que ser plana, e o último requisito, né, a última condição diz o seguinte, que tem que respeitar a regra de Hickel. O que diz a regra de Hickel? O número de elétrons π deve ser igual à expressão 4n mais 2, onde n deve ser um número inteiro. Então, olha só, pessoal, cada ligação simples, eu tenho uma ligação do tipo sigma, tá? Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo π. E quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma sigma e duas π. Mas olha só, nesse caso que é o que nos interessa aqui na ligação dupla, eu, como disse, eu tenho uma sigma e uma π. Cada ligação do tipo π tem 2 elétrons π, beleza, galera? Então, se eu tenho 3 ligações π, eu tenho 6 elétrons π. Então, colocando na regra de Hickel, como é que fica? 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, que no caso são 6, tá? Eu vou calcular o valor de n e n deu igual a 1, que é um número inteiro. Então, nesse caso, satisfaz essas 3 condições, então eu tenho um composto aromático, beleza? Nesse segundo aqui, caso aqui, pessoal, olha só, o que que acontece? Eu tenho aqui um ciclo de 4 carbonos, né? Todos os carbonos fazem uma dupla e uma simples. Então, isso significa dizer o quê? Que todos os carbonos são sp2, então todos eles têm o quê? Geometria trigonal plana. Então, são compostos planares, é um composto planar, beleza? Nós temos duplas conjugadas aqui? Temos, né? Então, tem uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Então, até então, está satisfazendo 2 condições. Vamos à última, respeitar a regra de Hickel. Então, vamos lá, pessoal. Quantas ligações π eu tenho? Eu tenho 2 ligações π. Então, eu tenho no total 4 elétrons π. Então, se eu calcular aqui o valor de n, eu vou chegar no valor de 0,5. Que não é um número inteiro. Então, nesse caso, se não é um número inteiro, não obedece à regra de Hickel. Então, não é um composto aromático, beleza? Agora, no terceiro e último caso aqui, pessoal, de cara, eu já sei que não é um composto aromático. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos aqui, tá?
que são carbonos que fazem somente ligações simples. Então, são carbonos sp3. Carbono sp3 é do tipo tetraédrico, tá? Então, ele não é planar. Então, não preciso nem perder meu tempo, tranquilo? Galera, olha só. O vestibular da CAF, ele costuma incomodá-los, né, pedindo se compostos heterocíclicos são aromáticos ou não. Então, isso aqui tem uma extrema importância, tá? Como é que você sabe se é aromático ou não um anel heterocíclico? Então, vamos ver 4 casos aqui principais, que é a piridina, pirrol, furano e tiofeno, tá? No caso da piridina, todos os carbonos aqui têm hibridação do tipo sp2, e eu tenho aqui o nitrogênio fazendo uma dupla com um carbono. Então, galera, o que que acontece? Olha só, aqui nessa ligação pi, eu tenho 2 elétrons pi. Um elétron que está com o nitrogênio, outro elétron que está com o carbono. Se vocês olhar aqui no canto esquerdo, pessoal, esse elétron do nitrogênio, ele está aqui no orbital P perpendicular, certo? Nesse orbital P puro. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, os elétrons deslocalizados, tá? E se eu contar, são 6 elétrons deslocalizados. Se eu colocar lá na regra de Hickel, satisfaz a regra de Hickel. Outra coisa importante, esse par de elétrons livre que aqui está da piridina, tá? Ele vai fazer parte desse orbital sp2 aqui, tá? Então, é sim um composto aromático. No caso do pirrol, qual é a diferença aqui? A diferença é que agora o nitrogênio não está fazendo uma dupla ligação e ele faz uma ligação simples com o hidrogênio. Então, nesse caso também, todos os carbonos são hibridação do tipo sp2, tá? Temos aqui as duplas conjugadas, certinho. Nesse caso, pessoal, o que que acontece? Presta atenção, lá no cantinho esquerdo, né? Bem do lado esquerdo aqui, o que acontece? A dupla ligação do nitrogênio, tá? Ela vai estar aqui no orbital P. Então, ela participa do orbital P como elétrons deslocalizados, tá? Então, faz parte dos elétrons pi da ligação. Então, no caso, eu tenho aqui 2 elétrons pi aqui da dupla, 2 elétrons pi da dupla e tenho mais 2 elétrons pi do nitrogênio, tá? E essa ligação entre nitrogênio e hidrogênio vai no orbital aqui do tipo sp, tá? Então, galera, o que que acontece? Nesse caso, também duplas conjugadas, carbonos sp2, e eu tenho um número de elétrons suficiente para o N dar um número inteiro. Então, também é um composto aromático, tá? Então, olha aqui a diferença do primeiro para o segundo. No primeiro tem dupla ligação, então o elétron π está aqui no orbital P. Na segunda condição aqui do pirrol, o par de elétrons é que faz parte do orbital P, tá? Eu sei, galera, que eu estou explicando isso aqui muito de maneira superficial, tá? Mas eu quero que vocês entendam mais ou menos por cima. No caso do furano e do tiofeno, o que que acontece? Eu tenho o oxigênio e o enxofre. Os dois apresentam 2 pares de elétrons livres. Então, um par de elétron livre faz parte do orbital P, que é onde ficam os elétrons deslocalizados, né, que fazem a ressonância, e o outro par de elétron faz parte do orbital sp2, tá? Como a gente só conta os orbitais P puros, também eu tenho 2 aqui, mais 2 da dupla aqui, mais 2 da dupla aqui, que são 6. Se você botar na regra de Hickel, também satisfaz a condição. E a mesma coisa para o tiofeno, tá? Então, se aparecer piridina, pirrol, furano, tiofeno, são compostos aromáticos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui nós temos um exercício da CAF de 2025, 2, que diz o seguinte: o uso de medicamentos sedativos ou anestésicos é algo comum no dia a dia de um profissional da saúde. Abaixo estão as estruturas químicas de 2 medicamentos amplamente utilizados, tá? A lidocaína, um anestésico local, o midazolam, um benzodiazepínico usado como sedativo de ação rápida. Aí ele diz o seguinte: analise as afirmações referentes às substâncias citadas anteriormente. Qual é a primeira afirmação que ele faz? As 2 substâncias juntas têm um total de 3 anéis aromáticos, tá? Então, olha aqui, vamos olhar a lidocaína. A lidocaína tem um anel aromático. Todo mundo sabe que isso aqui é um benzeno, é aromático, não tem erro, tá? No midazolam aqui, pessoal, o que que acontece? Eu também tenho o quê? Também tenho um anel aromático, certo? E aqui eu também tenho um anel aromático, que eu tenho um terceiro benzeno. A pergunta que eu faço agora: e esse composto aqui é um composto aromático ou não é? Esse composto heterocíclico aqui. Então, vamos contar o número de elétrons
deslocalizados. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elétrons π da dupla ligação. Lembrando que o nitrogênio, quando faz uma dupla ligação, não participa, né, o par de elétrons lá no orbital p, quem participa são os elétrons da dupla ligação. Então, eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui da dupla ligação. No caso, esse nitrogênio aqui, ele não tem dupla ligação, então os pares de elétrons dele participam, né, dos orbitais p puro, lá do par de elétron deslocalizado. Então, no total, eu tenho 2 aqui do par de elétron, 2 dessa dupla ligação e mais 2 dessa dupla ligação. Então, eu tenho 6 elétrons π, satisfaz a regra de Hickel, todos os carbonos têm hibridização do tipo sp2 e é um composto planar. Beleza, galera? Então, eu tenho 4 anéis aromáticos e não 3, beleza? Então, vamos lá. Número 2. Ambos os compostos apresentam função orgânica amida. O que é função orgânica amida? É quando eu tenho um nitrogênio aqui ligado ao quê? A um C-dupla-O, que é o grupo carbonila. Então, nesse caso aqui, nós temos uma amida na lidocaína. Só que lá no midazolam, eu só tenho grupos aminas, né? Eu só tenho nitrogênio ligado a radicais alquilas aqui, ou arilas, né? Então, nesse caso, pessoal, eu não tenho nenhum nitrogênio ligado a um grupo carbonila, C-dupla-O, como eu tenho aqui. Então, isso aqui está errado, né? O que fala aqui na 3? O midazolam tem 18 carbonos, sendo 2 deles terciários. Galera, olha aqui, eu já coloquei os carbonos terciários aqui para vocês verem, né? Aqui nas setinhas, são aqueles que estão ligados a 3 carbonos, então aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro também, que está ligado a 3 carbonos, e aqui em cima eu também tenho outro que está ligado a 3 carbonos. Se vocês contarem, tá, o número de carbonos, aqui vai dar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 carbonos, sendo 2 deles terciários. Então, está o quê? Verdadeiro, né? E quarta e última diz o seguinte: a lidocaína possui 14 carbonos, sendo 6 deles de hibridização do tipo sp2. Então, vamos contar os carbonos aqui rapidinho. Aqui eu tenho 6, mais 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Beleza. Só que eu tenho 6 com hibridização do tipo sp2. Só aqui no benzeno, por exemplo, eu já tenho 6, tá? E aqui no C-dupla-O eu também não tenho mais um com hibridização do tipo sp2? Tenho. Então, no total, eu vou ter o quê? 7. Então, a única que está correta é a afirmativa número 3. Beleza? Galera, falar em nomenclatura dos compostos orgânicos, nós temos que seguir uma regra, tá? Então, tem o prefixo, tem a saturação e o sufixo. O prefixo é aquilo que vem na frente, está relacionado à cadeia principal, com o número de carbonos que ela tem. Se for um é met, se for 2 é et, se for 3 é prop e assim por diante, né? A saturação é se o carbono faz ligações simples, duplas, triplas, duas duplas. Se for simples é an, se for dupla é en, se for tripla é in, tá? E o sufixo está relacionado com o quê? Com a função orgânica, né? Então, se for um hidrocarboneto, termina com O, se for um álcool, com OL, aldeído, AL e assim por diante. Beleza, galera? Então, olha só, vamos falar dos hidrocarbonetos aqui rapidinho. Os hidrocarbonetos são aqueles compostos que só apresentam carbono e hidrogênio. Então, aqui, ó, o primeiro é hidrocarboneto, o segundo não é hidrocarboneto porque tem oxigênio, e o terceiro é hidrocarboneto, aqui o benzeno, porque tem carbono e hidrogênio. Então, eu quero fazer um exemplozinho aqui com vocês, como é que se faz a nomenclatura desses compostos orgânicos, tá? Então, o primeiro passo, a gente tem que encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que é a maior, né? E sendo que tem que ter o maior número de insaturações, não, de radicais possíveis. Caso tenha uma insaturação, a cadeia tem que passar pela insaturação. E se tiver uma função orgânica, como álcool, aldeído, cetona, amina, tem que passar pelo carbono da função, tá? Como aqui é um hidrocarboneto, então a gente não tem esse problema. Galera, a cadeia principal, aquela maior, certo? Então é a cadeia reta nesse caso, né? Agora, na hora de numerar a cadeia, nós vamos ter que numerar pela extremidade mais próxima do radical, tá? Então a gente numera aqui da esquerda para a direita, porque eu tenho o primeiro radical no carbono 2. Se fosse ao contrário, o primeiro radical estaria no carbono 3, tá? Agora é só nomear os compostos. Eu tenho 3 radicais metil, 2 no carbono 3, 1 no carbono 2, tá? Então fica 2,3,3 trimetil pentano. Lembrando que entre
nome e número, vocês colocam aqui o tracinho, o hífen, né? Quando for entre nome e nome, não é necessário, tá? Aqui nós temos um outro composto também, encontrar a cadeia principal, pode ser em L, pode ser a reta. Por que a gente usa a reta e não em L? No caso, se eu utilizar L, quantos radicais eu vou ter? Eu tenho um radical aqui, outro radical aqui, né? E outro radical aqui. Eu tenho 3. Só que se eu fizer a reta, eu tenho quantos radicais? 1, 2, 3, 4. Agora vamos numerar pelo lado mais próximo da ramificação, né, do radical. Então, nesse caso, eu posso fazer da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, você sempre encontra aquele que tem os menores números, tá, pessoal? Então, nesse caso, aquele que tem os menores números são da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui um radical etil no carbono 3, tem um radical metil no carbono 5, outro radical metil no carbono 3 e um outro radical metil no carbono 2. Como eu tenho radicais diferentes, aqui a gente vai colocar por ordem alfabética, tá? Como o E vem antes do M, primeiro o etil e depois o metil. Então, eu tenho 3 etil, 2,3,5 trimetil, hexano, porque são 6 carbonos, ligações simples, tá? Galera, outra coisa que é importante, di, tri, tetra não entra na ordem alfabética. O único que entra na ordem alfabética é o iso, tá? Galera, os compostos aromáticos, eles apresentam um nome específico, né? Então, o benzeno é quando eu tenho aqui um anel aromático, eu tenho aqui um radical metil, pode ser o metilbenzeno ou o tolueno. Eu tenho aqui, quando eu tenho 2 condensados, o naftaleno. E quando eu tenho os 3 nessa posição, é o fenantreno, tá? Galera, vamos falar um pouquinho das funções orgânicas. As funções oxigenadas são aquelas que têm o quê? Oxigênio, tá? Vamos falar um pouquinho dos álcoois. Os álcoois são aqueles compostos que têm o grupo hidroxila, OH, ligado a carbono saturado, beleza? Nós podemos classificá-los de acordo com a posição da hidroxila. Se tiver num carbono primário, é um álcool primário, num carbono secundário, álcool secundário, num carbono terciário, eu tenho um álcool terciário, tá? Podemos classificar quanto ao número de hidroxilas também. Se tiver uma hidroxila monoálcool, 2 hidroxilas de álcool, 3 hidroxilas triálcool. Bem tranquilo também. Na parte de nomenclatura aqui, galera, como é que a gente faz, tá? A cadeia principal tem que passar pelo carbono que está ligado à hidroxila, beleza? E na hora de numerar a cadeia, o carbono 1 vai ser o mais próximo da hidroxila, tá? Então, os mais conhecidos aqui é o metanol, né? Que é o álcool metílico, etanol, que é o álcool etílico, tá? E temos outros compostos aqui parecidos. Galerinha, depois eu vou passar esse slide para vocês, se vocês quiserem revisar essa parte de nomenclatura, como é que vocês fazem direitinho, vocês podem olhar, tá? Eu só não posso fazer um por um aqui agora, senão a gente não vai dar conta, tá? De todo o conteúdo. Galera, e o enol? O enol é quando nós temos a hidroxila ligado a um carbono insaturado de dupla ligação, tá? E a nomenclatura é igual à do álcool, né? A única diferença aqui é que no caso do infixo nós vamos colocar um "em", né? Porque nós temos uma dupla ligação. A mesma coisa, no início o prefixo número de carbonos e nós temos a terminação o quê? Ol, que é a mesma dos álcoois, né? Então olha esse composto aqui embaixo aqui, né? Então olha aqui, nós numeramos pela mais próxima da hidroxila, né? Temos que mostrar a posição da dupla ligação e a posição da dupla ligação e da hidroxila, beleza? Tranquilo? Galera, e o fenol? O fenol é quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, tá? Então, se a hidroxila estiver ligado diretamente ao anel aromático, é um fenol, não é um enol e também não é um álcool. A nomenclatura do fenol é só colocar o nome hidroxi na frente e o nome do anel aromático. Então, esse fenol a gente também chama de hidroxibenzeno. Aqui nesse aqui de baixo, nós temos o grupo etil, né? Lembrando que o carbono 1 sempre vai ser o carbono da hidroxila, então eu tenho 3 etil, 1 hidroxibenzeno. Tranquilo? Galera, e os éteres, né? Os éteres é quando nós temos oxigênio entre carbonos, né? Pode ser um grupo arila, que é aqueles grupos aromáticos, ou grupos alquilas, né? Metila, etila e assim por diante, né?
Então, olha só, galera, eu tenho éteres simétricos, né, que é o número de carbonos, eles são iguais dos dois lados aqui, né, ou eles podem ser assimétricos, quando eu tenho número de carbonos diferentes, tá? Temos também compostos éteres alifáticos e éteres aromáticos. Nós não falamos sobre esse nome ainda, alifáticos. O que é alifático? É todo composto que não é o quê? Aromático. Alifático pode ser cadeia aberta, alifático pode ser cadeia fechada, só não pode ser o quê? Aromático. Beleza, galera? Os éteres têm um nome um pouquinho diferente dos que nós vimos até então. Então, como é que funciona? Você vai pegar o menor grupo e você vai colocar o radical e colocar a terminação oxi, então metil, metoxi, e o maior você coloca o nome do hidrocarboneto correspondente, né? 2 carbonos seria o etano, então metoxi, etano. Então aqui, ó, eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, então tanto faz, etoxi, etano. Aqui é o metoxi, benzeno. Tranquilo, galera? Beleza? Etoxi, 4, desculpa, um carbono metoxi, 4 carbonos do outro lado, butano. Tranquilo? Beleza. E as cetonas? As cetonas é quando nós temos um grupo carbonila entre 2 carbonos, certo? Sempre quando eu tenho um grupo carbonila entre 2 carbonos, é um carbono secundário, eu tenho uma cetona, tá? Lembrando que não existem cetonas com menos de 3 carbonos. A nomenclatura é a mesma, galera, tá? A única coisa que muda é que você vai utilizar a terminação ona lá no final, e você tem que passar pelo grupo da carbonila e a nomenclatura, na hora de você nomear também e numerar a cadeia carbônica, tem que ser mais próximo do grupo carbonila, tá? Galera, tranquilo? Então, aqui eu tenho a propanona. A propanona é aquela que utiliza no esmalte, né? E butanona. E os aldeídos, galera, é quando a gente tem o grupo carbonila ligado a um hidrogênio numa extremidade de uma cadeia, tá? Então, sempre quando aparecer aqui C dupla OH, C dupla OH, nós temos o grupo funcional aldeído. Mesma nomenclatura dos outros, tá? Nós vamos só colocar a terminação al no final. Então, aqui um carbono, met, al, metanal. E aqui nós temos o butanal. Tranquilo? Galera, ácidos carboxílicos. Quando eu falo em ácido carboxílico, eu falo do grupo carboxilas, C dupla O, OH, tá? Então, sempre quando aparecer esse C dupla O, OH, nós temos um grupo carboxílico, tá? Um grupo carboxila. Muitas vezes aparece assim, ó, COOH, e não aparece direitinho assim para vocês, tá? Então, se aparecer COOH, grupo carboxila, eu tenho um ácido carboxílico. Se aparecer só COH, eu tenho um aldeído, tá? Beleza? E a nomenclatura é um pouquinho diferente, a gente tem que colocar o nome ácido na frente e lá no final, terminação oico, né? Então, aqui, ó, 2 carbonos, então nós vamos colocar o ácido, 2 carbonos et, né? Uma ligação simples an e a terminação oico. Esse é o ácido etanóico, que é o ácido acético, né? Tranquilo? Beleza? Aqui eu tenho o ácido 3-metilbutanóico, depois quem quiser pega os slides e faz uma revisãozinha, tá? Outro ácido carboxílico bastante importante aqui é o ácido benzoico e o ácido propanodióico, tranquilo? Galera, alguns ácidos carboxílicos importantes, aqui nós temos o para-amino benzoico, que é utilizado em protetor solar, ácido fórmico, que é aquele que foi encontrado na formiga, né, que é o ácido metanóico, ácido acético, que é o ácido etanóico, que é o vinagre, o ácido lático, que é aquele que é encontrado no leite, né, o 2-hidroxipropanoico, e temos o ácido cítrico, que é esse ácido grande aqui. Beleza, galerinha? Então vamos falar dos ésteres, né? Os ésteres são compostos que foram formados a partir da substituição de um hidrogênio do grupo carboxila, lá dos ácidos carboxilas, por um grupo carbonila ou um grupo arila, tranquilo? Então, esses são os ésteres, tá? Os ésteres a gente usa um prefixo, o mais infixo, depois o ato, grupo substituinte, mais etila. No final, ila, desculpa, né? Então, aqui, ó, 2 carbonos, etan. Ligações simples, an. Nesse caso, o nome do ânion, você coloca o ato de radical benzila, então no ato de benzila. Tranquilo, galera? Então tá um pouquinho corrido, mas vamos... Agora, o que importa aqui? Galera, como é que os ésteres são formados? A partir das reações de esterificação, tá? Então, olha só, eu tenho um ácido carboxílico que vai reagir com um álcool ou um fenol, tá? O grupo OH do ácido carboxílico vai se ligar com o H do álcool ou do fenol e nós vamos ter a formação de um éster e a saída de uma
água, tá? Essa é a reação de esterificação, conhecida também como esterificação de Fischer, tá? Nós temos também a reação de saponificação, que é a reação de formação do sabão. Então, nós temos aqui um triglicerídeo, certo? Que é um éster formado a partir de ácidos graxos, né? Que são ácidos grandes, gordura. Quando reage com uma base forte, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de um sabão mais uma molécula de glicerol, que é um triálcool, tá? O nome dessa reação é chamada de reação de saponificação, que é a formação de sabão, certo? E um glicerol, também chamada de hidrólise alcalina, que é a quebra a partir de um grupo alcalino, né? Que é uma base. Oxidação de álcoois, cai bastante na prova também, tá, galera? Então, olha só, o álcool primário, ele vai ser oxidado, tá? A aldeído, e ele pode ser oxidado também a ácido carboxílico, né? Então, o álcool primário, quando oxida na presença de oxigênio, ele forma o etanal, que é o acetaldeído, que é aquela molécula da ressaca, você já deve ter ouvido falar, e o etanal, ele também se oxida na presença de oxigênio, e ele forma o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, que é o ácido acético. Carbono secundário, quando ele oxida na presença de oxigênio, ele forma o quê? Cetona, tá? Beleza? Primário, aldeído e depois ácido carboxílico. Secundário forma o quê? Cetona, tranquilo? Outra coisa, carbono terciário não oxida, tá? Agora pode ocorrer o inverso. O que é o inverso? Em vez da oxidação, pode ocorrer a redução. Então, eu posso sair de um ácido carboxílico, ir para um aldeído, sair de um aldeído e reduzir a um álcool primário. Se eu oxido na presença de um oxigênio, tá? Quando eu reduzo na presença de quê? Hidrogênio. Tranquilo, galera? A mesma coisa aqui para o álcool secundário. Eu tenho uma propanona aqui, eu tenho uma acetona, eu posso reduzir na presença de hidrogênio e chegar a um álcool secundário. Beleza? Tranquilo? Tem um exercício aqui da CAF de 2024 que diz o seguinte: a glicose é um processo metabólico por meio do qual o corpo humano é capaz de transformar uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Este processo ocorre em uma grande variedade de seres vivos, podendo acontecer até mesmo em condições anaeróbicas e catalisadas por diferentes íons metálicos. Esse ácido pirúvico pode, então, ser convertido em ácido lático. Abaixo estão representadas as estruturas do ácido pirúvico e do ácido lático. Então, olha só, galera, eu tenho um ácido pirúvico aqui e eu tenho um ácido lático. Aí ele pergunta, sobre esses dois compostos químicos e suas respectivas reações, assinale a alternativa correta. O que ele fala na A conversão do ácido pirúvico em ácido lático é uma reação de redução. Então, olha só, eu tenho ácido carboxílico aqui no ácido pirúvico e eu também tenho ácido carboxílico aqui no ácido lático. O que mudou? Mudou que aqui no ácido pirúvico eu tinha o quê? Uma cetona. E aqui no ácido lático eu tenho o quê? Um álcool. Quando eu saio de cetona e vou para álcool, eu tenho uma redução. Quando eu saio de álcool e vou para acetona, eu tenho uma oxidação. Então, nesse caso, está reduzindo, porque eu estou saindo do pirúvico e indo para o ácido lático. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ali na B ele fala, conversão de ácido lático em ácido pirúvico é uma reação de redução. Então, nós vimos que não é redução, é o contrário, é uma de oxidação. O ácido pirúvico é uma molécula com baixo ponto de ebulição, graças às suas fracas interações intermoleculares. Galera, o ácido pirúvico aqui, se vocês observarem, ele tem um OH, né, que é um grupo hidroxila. E esse OH aqui faz com que ele faça o quê? Ligações de hidrogênio com a água. Isso dá uma certa polaridade a esse composto, tá? E torna-o solúvel em água, beleza, galera? Então, nesse caso, ele não tem interações intermoleculares fracas, ele tem pontos de ebulição e fusão mais alto. Tranquilo? Então, essa daqui está errada. Galera, D, o ácido lático possui duas funções álcool e uma função cetona em sua molécula. Então, vamos lá. O ácido lático tem duas funções álcool? Não, tem apenas uma única função álcool. E a outra função é ácido carboxílico, beleza? Aqui tem um exercíciozinho de identificação de funções, né? Então, ele fala da molécula do gengibre e pede para que a gente identifique as funções. Então, vamos lá. Quais são as funções que a gente tem aqui? Então, nesse primeiro caso, eu tenho um oxigênio entre carbonos, eu tenho um
éter, tá? No segundo caso aqui, eu tenho uma hidroxila ligado diretamente ao anel aromático, eu tenho o quê? Um fenol, tá? Tenho aqui um C-dupla-ol, que é uma carbonila ligado entre carbonos saturados, né? Um carbono secundário, então eu tenho uma cetona, tá? E por último, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Beleza, galera? Então a resposta aqui, a resposta E, éter, cetona, fenol e álcool. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos tocar a ficha aqui. Então nós temos as funções nitrogenadas também, que são aquelas que têm nitrogênio. Vamos dar uma passada rapidinho aqui também para a gente não perder muito tempo. Galera, as principais são aqui as aminas, né? As aminas são derivadas da amônia com a substituição de um ou mais hidrogênios por grupos alquilas, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma amina primária, quando no caso eu só tenho a substituição de um hidrogênio, secundária, quando eu tenho a substituição de dois hidrogênios, e terciária, quando eu tenho a substituição de três hidrogênios, tá? A nomenclatura das aminas, tá? Elas são bem de boas também. E as classificações também. Monaminas quando tem um único grupo amina, diamina quando tem dois, triamina quando tem o quê? Três, tá? Elas podem ser aromáticas ou alifáticas, a gente já viu o que é também, tá? A nomenclatura das aminas é igual dos aldeídos, tá? Igual da cetona, dos álcoois, nós temos o prefixo, o infixo e a terminação amina, né? Então, nós temos que mostrar aqui a cadeia principal, a localização do grupo amina, tá? Tranquilo, pessoal? Agora, quando nós tivermos aqui aminas secundárias, nós vamos nomeá-las a partir dos seus radicais, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois radicais metil, então vai ficar dimetil que amina. Nesse caso aqui, eu tenho uma amina terciária, são três radicais, tá? Então, você vai por ordem alfabética. Tem etil, propil e metil. Primeiro você coloca o etil, depois o metil, depois o propil, terminação amina. Beleza, galera? Tranquilo? Eu tenho aqui também o trimetilamina, que às vezes aparece bastante em prova de vestibular, tá? Que ele é bastante conhecido porque ele tem aquele odor característico de peixe, né? Aquele odor característico muito ruim, tá? Beleza? Falar em aminas, pessoal, vocês têm que lembrar dos aminoácidos, né? Os aminoácidos são aqueles compostos que são formados pelo grupo amina e pelo grupo ácido carboxílico. Então, os ácidos se ligam, né? Os aminoácidos se ligam a partir de reações chamadas de reações peptídicas, né? Então, você tem o OH aqui do ácido, que vai se ligar com o hidrogênio lá do grupo amina do outro aminoácido, eles vão formar essas ligações peptídicas e nós vamos ter a formação das proteínas. Tranquilo, galera? Não tem erro também, tá? As aminas também bastante conhecidas no dia a dia, nós temos ali a anilina, né? Que são utilizadas para corante, ácido paraminobenzoico também para protetor solar. Nós temos aqui a nicotina, que causa vício, né, do cigarro. Temos aqui a cafeína, encontrada em chá, encontrada em café. Temos a morfina também, para quem sente muita dor, né, tomar muita morfina. Temos também, por último, a cocaína aqui, que deixa o cara doidão, né? Que deixa a pessoa em êxtase, né? Galera, vamos falar das amidas. As amidas, no caso, é quando nós temos um nitrogênio ligado ao grupo carbonila, tá? Então, nitrogênio ligado ao grupo carbonila, nós temos uma amida, tá? Esse R aqui pode ser um grupo alquila ou um grupo arila, tanto faz, tá? Então, nós temos aqui as amidas primárias, tá? Quando eu não tenho substituição de hidrogênios, tem as aminas secundárias quando substitui um hidrogênio por um radical, e uma amida terciária quando eu substituo os três hidrogênios, tá? Beleza, galera? A nomenclatura depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? Senão a gente não vai conseguir terminar isso aqui. Beleza, galera? Então, vou passar aqui para a gente dar uma corrida, tá? Quando fala assim amida, o mais importante composto, né, que cai bastante em prova, a gente já falou lá na síntese da ureia, tá? É a própria ureia, tá? Beleza? Que é uma diamida do ácido carbônico. Tranquilo? Galera, olha só, e as nitrilas? A nitrila é aquele grupo funcional que você tem um C-tripla-N, também chamado de ácido nítrico, nesse caso, né, quando eu tenho HCN, e também são compostos chamados de cianetos, tá? Bastante fácil também colocar a nomenclatura aqui, ó.
Etano-nitrila, quando tem dois carbonos, somente um carbono metano-nitrila, tá? Não tem erro. Depois vocês dão uma olhadinha rapidinho. Os nitrocompostos é aquele que tem o grupo nitro, né? Que é o grupo NO2, né? E também bastante fácil nomear, só colocar o grupo nitro mais o número do hidrocarboneto. Então aqui eu tenho o nitrometano, né? Porque aqui é o grupo metil, metano. Aqui eu tenho o nitrobenzeno e aqui o mais famoso deles, que é o trinitrotolueno, também conhecido como TNT, que é utilizado como explosivos, tá? Galera, cai muito em prova da CAF a parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, tá? No caso, os ácidos inorgânicos, eles são muito mais ácidos, são ácidos muito mais fortes que os demais ácidos, tá? Que os demais compostos orgânicos. Agora, como é que eu sei disso? Pela constante de acidez. Olha a constante aqui é 10 na 5, aqui é 10 na menos 5, 10 na menos 10. Lembrando que a constante de acidez é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se a constante é alta, significa que eu tenho muito produto e tenho pouco reagente. Então, ocorreu bastante dissociação, tá? Quanto maior a constante, mais ácido o composto é. Então, primeiramente, eu tenho os ácidos aqui inorgânicos, depois eu tenho os ácidos carboxílicos, depois eu tenho os fenóis, tenho a água e por último eu tenho os álcoois, né? Os álcoois aqui é um pouquinho complicado porque às vezes eles podem ser mais ácidos do que a água, depende da reação que ele tá? Então ele pode às vezes ser um pouco mais ácido, um pouco mais básico, vai depender um pouco aqui, mas não precisa se incomodar com isso, tá? O importante é saber os ácidos carboxílicos e fenóis, que são os mais importantes, e saber que ainda assim eles são menos ácidos que os ácidos carboxílicos, tá? Agora, galera, tem alguns grupos que pode fazer com que um composto se torne mais ácido ou ele se torne mais básico, tá? É o que nós chamamos de grupo eletroatraentes e grupos eletrorrepelentes. Então, por efeito indutivo, ele torna o composto mais ácido ou o composto menos ácido. Presta atenção aqui, pessoal, quando aumenta a acidez. Então, olha, todos esses grupos que a gente tem aqui no canto, tá? São grupos eletronegativos com bastante prioridade aqui no cloro, bromo, flúor, né? Outros grupos ácidos carboxílicos, grupos aromáticos. O que esses grupos fazem? Eles são chamados de grupos eletroatraentes. Como eles são bastante eletronegativos, eles atraem os elétrons para si. Então, eles tiram a densidade eletrônica aqui do grupo carbonila, jogando lá para esses elementos eletronegativos. Se a densidade eletrônica sai daqui, significa dizer o seguinte, que o hidrogênio ele fica mais positivo. Se ele fica mais positivo, ele sai com maior facilidade. Se ele sai com maior facilidade, ele fica o quê? Mais ácido, beleza? Tranquilo? Então a gente pode observar aqui pelo pK. Lembrando que o pK, quanto mais baixo, mais ácido. É o contrário do Ka, que quanto maior o Ka, mais ácido, quanto menor o pK, né, menos ácido. Lembrando que o pK é menos o log da constante de K. Tranquilo? Beleza, galera? E nós temos os grupos eletrorrepelentes, tá? Que são os radicais metila, etila. O que esses grupos fazem? Eles empurram os elétrons lá para o grupo carboxila. Então, se eles empurram os elétrons para cá, a densidade eletrônica aqui fica muito grande. Se essa densidade eletrônica está muito grande, esse hidrogênio ele não fica muito disponível, né? Ele não fica muito positivo. Então, ele sai com uma certa dificuldade. Então, esses compostos que estão ligados a grupo metila, grupo etila, eles diminuem a sua acidez. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? E como é que eu falo da basicidade dos compostos orgânicos, né? Então, olha só, os mais básicos são as aminas secundárias, depois vem as aminas primárias, aminas terciárias, depois nós temos amônia e depois nós temos as aminas aromáticas. Aqui, galera, a galera faz um pouquinho de confusão pelo seguinte, o que as pessoas pensam? Olha só, que a amina terciária ela vai ser a mais básica, por quê? Porque você tem radicais metil aqui, que são né, repelentes, eles vão empurrar os elétrons aqui, a densidade eletrônica, né, lá para o nitrogênio aqui, então essa dupla aqui vai ficar bastante disponível, né, aqui nós estamos falando em base de Lewis, né, que doa par de elétrons, tá? Então vai ficar bastante disponível e vai ser bastante básico. Mas isso não acontece por quê, galera?
Porque no caso do nitrogênio, aqui a gente tem um efeito chamado de efeito estérico, tá? Esses radicais que eu tenho aqui, metil, etil, o que eles vão fazer? Eles são muito densos, então eles vão deixar que esse par de elétron aqui ele fique bastante escondidinho ali, tá? Apesar de ele estar bastante negativo, ele está bastante escondido. Então, os compostos, né, os hidrogênios que vão protonar, por exemplo, esse par de elétron, eles não entram com facilidade. E isso faz com que ele não seja tão básico assim, tá? No caso aqui das aminas secundárias, eu tenho o radical metil aqui, no caso, se for, né, empurrando esse par de elétron aqui, né, deixando ele mais negativo e mais disponível, né? Então, o que torna ele mais básico. Nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho efeito estérico, tá? Porque eu tenho somente dois radicais. E no caso da amina primária, eu só tenho aqui um grupo empurrando, né, elétrons aqui para o nitrogênio. Então, como eu só tenho um grupo aqui empurrando, então nesse caso ele não fica tão disponível assim, tá? Como no caso da amina secundária, tá? E aqui no caso da amina aromática, o que que acontece? Nós sabemos que o composto aromático, como nós vimos anteriormente, ele é um eletroatraente, então ele atrai o elétron para si. Se ele atrai o elétron para si, vocês concordam que esse par de elétron do nitrogênio aqui, ele vai estar mais próximo aqui desse grupo, né, desse grupo arila, desse anel aromático, então ele não vai estar tão disponível para protonar, caso venha um H+ ali querendo ele, tá? Então isso dificulta. Então por isso esses compostos aromáticos aqui, eles são o menos básico de todos, beleza? Isso aqui cai bastante em prova, tá? E a solubilidade em água também cai bastante em prova, galera. Nós sabemos que os hidrocarbonetos, eles são o quê? Apolares. E as demais funções, elas são polares. Por que eu coloquei entre aspas? Porque olha só, galera, se você observar aqui na figura aqui da direita, quanto maior a cadeia carbônica, menos polar esse composto é. Porque o que dá polaridade a esse composto é o OH aqui, né? Que faz com que ele faça as ligações de hidrogênio. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, né? Aqui a parte do hidrocarboneto, digamos assim, mais apolar vai ser. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade, beleza? Fala-se muito também aqui, pessoal, no caso da estrutura do sabão, né? Nós vamos falar um pouquinho do sabão ali também. Quer dizer, nós já falamos do sabão, né? No caso do sabão, o que acontece? Nós temos longas cadeias, tá? Essas cadeias são totalmente apolares e nós temos aqui o que nós chamamos de cabeça, né? Essa cabeça é polar. Então, como é que funciona o detergente? Você tem essa parte toda que é polar, que é chamada de lipofílica, né? Que vai se misturar na gordura, tá? E nós temos essa cabeça aqui que é hidrofílica, que vai se misturar na água. Então, por isso, né, o detergente, o sabão, ele consegue solubilizar tanto a gordura como a água, devido a esse efeito, tá? E se nós tivermos ácidos carboxílicos, aminas e álcoois que tenham cadeias semelhantes, eu digo semelhantes massas moleculares, o ácido carboxílico ele acaba sendo mais solúvel. Por quê? Porque ele tem dois oxigênios, tem um hidrogênio, né? Então ele tem ali uma parte mais polar. No caso do álcool e da amônia ali, da amina, desculpa, você tem que ver o seguinte: se você tiver uma amina, por exemplo, primária, que tem dois hidrogênios, vai ser mais solúvel do que um álcool, por exemplo, que tem somente um hidrogênio, tá? Se você tiver uma amina secundária, aí já fica mais difícil, porque na amina secundária você só tem um hidrogênio, igual ao álcool, então eles ali são semelhantes. E se você tem uma amina terciária, você não tem nenhum hidrogênio. Já no álcool você tem um hidrogênio, então no caso o álcool se solubiliza melhor. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só, tem um outro exercício aqui para vocês que diz mais ou menos o seguinte: a estrutura do cloranfenicol, tá? Antibiótico de elevado espectro de ação, encontra-se apresentada abaixo. Sobre o cloranfenicol, fazem-se as seguintes afirmativas. Então, aqui, ó, apresenta 6 carbonos de hibridação do tipo sp2, tá? E 4 carbonos sp3. Galera, eu já sei que aqui, só no anel aromático eu tenho 6 sp2, e aqui eu tenho o quê? Um outro sp2. Então, na verdade, ele tem quantos? 7. Nem vou contar os sp3 aqui, vocês sabem contar, depois vocês fazem, tá? Possui uma função amida na sua estrutura. Então, aqui, pessoal, tem alguma função amida? Aqui tem, né? Olha aqui, eu tenho C dupla O ligado ao nitrogênio. Então, é uma função amida, né?
No caso, sua fórmula molecular é C11H12O5N2Cl2. Depois, se você ali com calma contar certinho, você vai ver que isso aqui está certo, tá? E na 4 diz o seguinte, é um hidrocarboneto alifático e ramificado. Galera, lembra que eu disse? Se alifático pode ser aberto ou fechado, não pode ser o quê? Aromático. E aqui, como nós temos um composto aromático, então tá errado. E por último, possui a função nitrila em sua estrutura. Galera, NO2 é nitrila? Não. NO2 é um nitrocomposto, beleza? Então não é nitrila, tá? Então ele pergunta quais são as afirmativas incorretas. É 1, 4 e 5, beleza? Galera, isomeria, vamos falar de isomeria plana e isomeria geométrica, né? No caso espacial. Quando a isomeria, primeiro, o que é isomeria? Quando nós temos compostos que apresentam as mesmas fórmulas moleculares, mas são compostos diferentes. Essa diferença pode estar no plano ou pode estar no espaço, tá? Então nós vamos ver aqui rapidinho cada uma delas. Então eu tenho isomeria plana do tipo cadeia, né? É quando você tem a mesma fórmula molecular, mas tem cadeia diferente. No caso aqui, eu tenho uma cadeia aberta e eu tenho uma cadeia fechada. Então, eles são isômeros de cadeia, tá? Apresenta a mesma forma molecular, um aberto e o outro fechado, tá? Eu tenho também isômeros de cadeia, quando eu tenho uma cadeia ramificada e uma cadeia normal que não é ramificada. Isso aqui também é de cadeia, tá? Tranquilo? Isomeria de posição é quando varia a posição ou do grupo funcional ou da insaturação. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho C4H8, eu tenho aqui a posição da dupla no carbono 1 e 2, tá? E no segundo caso, eu tenho aqui a posição da dupla no carbono 2 e 3. Beleza? Tranquilo? Eu tenho também aqui a posição da hidroxila, né, que varia, também é isomeria de posição. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a hidroxila no carbono 1 e agora eu tenho a hidroxila no carbono 2. Beleza, galera? Tranquilo? Isomeria de função apresenta a mesma forma molecular, mas funções diferentes. Essas funções sempre acontecem em pares, tá? Álcoois com éteres, aldeídos com cetonas e ácidos carboxílicos com éster. Nunca vai aparecer álcool com cetona. Nunca vai aparecer éter com ácido carboxílico. São sempre esses pares, né? Então, aqui eu tenho álcoois e éteres. Então, eu tenho C2H6O, pode ser o etanol, como pode ser o metóximetano, né? Pode ser um álcool ou um éter. Beleza, galera? Eu tenho aqui também aldeídos e cetonas, C3H6O, pode ser o propanal, que é um aldeído, pode ser a propanona, que é uma cetona. E o ácido carboxílico e éster aqui pode ser o ácido propanóico ou pode ser o quê? O etanoato de metila, tá? Sempre em pares. Beleza, galera? Metameria ou compensação é quando varia a posição do heteroátomo, tá? É chamado de compensação ou metameria. Então, olha aqui, eu tenho um éter aqui, tá? Vocês podem perceber que a posição dele muda, né? Então, aqui eu tenho o etoxietano, ele está lá no meio, e eu tenho o metoxipropano, que ele está aqui na extremidade. Tranquilo, galera? Então, a posição do heteroátomo é chamada de compensação ou metameria. Também temos tautomeria, né? Que é quando nós temos aqueles isômeros, né? Que estão em equilíbrio dinâmico. Ele pode ser aldoenólico ou cetoenólico. Vai depender do quê? Da posição da hidroxila. Se a hidroxila estiver em carbono secundário, ele sai do enol e forma uma cetona. Ele sai de cetona e forma um enol. O mesmo pode acontecer se for o quê? Um carbono primário, aí ele sai de enol e vai para aldeído. Aí é o aldoenólico, beleza? Tranquilo, galera? Então vamos lá. Temos também aqui isomeria geométrica, né? Que é a isomeria cis e trans. Então é necessário que tenha um carbono com dupla ligação, se for uma cadeia aberta. Por que esse carbono tem que ter uma dupla ligação? Porque senão esse carbono ele se rotaciona no próprio eixo. Ao rotacionar no próprio eixo, nós podemos ter compostos iguais. E como no caso eu tenho um composto diferente, que eles somente se diferenciam pelo plano e apresentam a mesma fórmula molecular, então, nesse caso, é obrigado que tenha uma dupla ligação, tá? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai olhar para cima do plano e vai olhar abaixo do plano, tá? Lembrando que tem algumas condições aqui. Galera, dentro do mesmo átomo aqui, que participa da dupla ligação, o R1 tem que ser diferente de R2. Se esses ligantes aqui forem iguais, por exemplo, hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo,
aí não tem isomeria geométrica, tá? Então, eles têm que ser o quê? Diferentes. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, o hidrogênio é diferente do CH3. O hidrogênio é diferente também do CH3. Então, como são diferentes, apresenta isomeria geométrica. Agora, o que você vai olhar? Se os iguais estão no mesmo plano ou em planos diferentes. No caso aqui, os iguais, que são os hidrogênios, e os radicais metil estão no mesmo plano, então eu tenho cis. Aqui no segundo caso, eles estão em planos diferentes, então é o quê? Trans. Galera, nesse caso aconteceu de os hidrogênios, né, serem iguais, o grupo metil aqui também ser igual, mas pode ser diferente. Eu posso ter um etil aqui, posso ter um metil aqui, um etil aqui e um propil aqui, por exemplo. Aí como é que você faz? Você vai pela massa molecular, tá? Os dois que tiverem as maiores massas moleculares estiverem no mesmo plano, cis. Se os dois que tiverem maiores massas moleculares em planos diferentes, vai ser o quê? Trans, tá? Também funciona para compostos de cadeia fechada, tá? Porque quando você tem um composto de cadeia fechado, também não rotaciona, também tem que seguir a mesma condição de existência, né? Os radicais aqui do mesmo carbono não pode ser o mesmo, e a mesma coisa, se estiver no mesmo plano, cis, plano diferente, trans. Beleza, galera? Tranquilinha. Isomeria óptica. Falar em isomeria óptica, você tem que procurar pelo carbono assimétrico, que é o carbono quiral. Quem que é esse carbono quiral? É aquele que tem 4 ligantes diferentes. Lembrando que ele tem uma propriedade específica que é ele desvia o plano de luz polarizada, tá? Então, a luz polarizada é aquela que está no único plano, numa única direção, né? Então, quando você coloca uma amostra com um composto que apresenta isomeria óptica, o que ele vai fazer? Ele vai polarizar, ele vai mudar a direção dessa luz ou para a direita ou para a esquerda. Se mudar para a direita é chamado de destrógeno, se mudar para a esquerda é chamada de levógeno, né? Então, cada carbono quiral, você tem uma molécula que desvia para a direita e você tem outra molécula que desvia para a esquerda. Então, sempre pensa no carbono que faz 4 ligantes diferentes. Se ele tem 4 ligantes diferentes, não pode ser carbono insaturado, nem de dupla e nem de tripla ligação. Beleza, galera? Aqui tem um exercíciozinho da CAF 2024-2 que diz o seguinte: James Cook, da Real Marinha Britânica, foi o primeiro capitão de navio a assegurar que suas tripulações ficassem livres do escorbuto, doença nutricional aguda ou crônica causada pela carência de vitamina C, que é o ácido ascórbico no organismo. A dose diária recomendada de vitamina C para um adulto é geralmente estabelecida em 60 miligramas, aproximadamente a quantidade contida em uma laranja pequena. A base do método sintético moderno a partir da glicose para a preparação industrial do ácido ascórbico, vitamina C, pode ser vista nas reações abaixo. Aí ele pergunta, considerando o processo sintético industrial da vitamina C com rendimento de 100%, analise as afirmações a seguir. Então ele pergunta, as etapas 1 e 2 são, respectivamente, uma oxidação e uma redução. Vamos olhar aí a etapa número 1. Pessoal, na parte de cima aqui está igual, né? Eu tenho um aldeído, tenho um aldeído. Aqui também não muda, só que lá na parte de baixo, vocês concordam que eu tenho um álcool aqui e eu passo a ter um ácido carboxílico, né? Então, nesse caso, eu tive uma oxidação, né? Saiu ali do álcool, foi para o aldeído e depois para o ácido carboxílico. Então, foi uma oxidação. Aí ele pergunta se do composto 1 para o composto 2, respectivamente, se ocorreu uma redução. Então, vamos olhar aqui, ó, pessoal. Aqui, no caso, eu tenho um aldeído, que é o COH, tá? E depois virou um álcool, né? Então, se saiu de aldeído e foi para álcool, eu tive uma redução. Lembrando que a oxidação ocorre na presença de oxigênio, a redução acontece na presença de hidrogênio, né? Aqui tem um cálculo que ele pede para você fazer. Partindo de 460 gramas de glicose, é possível produzir uma massa de ácido ascórbico equivalente a aproximadamente 750 doses diárias recomendadas para um adulto. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a relação aqui da glicose com o ácido ascórbico, né? Então, você vai olhar lá na tabela periódica, tá? Que a glicose, você vai olhar a estrutura molecular aqui, tem 180 gramas, e o ácido ascórbico tem 176 gramas. Se você tiver 460 gramas de glicose, quanto é que você vai ter de ácido ascórbico? 450 gramas. Você sabe que a dose diária é 60 miligramas, tá? E em 450 gramas, quantas doses eu vou ter? Então, um total de 7.500 doses. E o exercício fala em
750 doses. Beleza? Então tá errado. 3. O composto 3 apresenta 4 carbonos quirais. Galera, então nesse caso a gente vai ter que procurar aqui um carbono quiral. Na verdade não são 4, são 3 carbonos quirais, né? Lembrando que os carbonos quirais são aqueles que apresentam 4 ligantes, o quê? Diferentes. Então eu já coloquei eles aqui para vocês. Olha esse carbonozinho aqui lá de cima. Então ele tem esse ligante todo aqui, ó, que é diferente de todo esse aqui, que é diferente de todo esse aqui para baixo, e não esquece que ele ainda faz uma ligação com o hidrogênio aqui, né? Então são 4 ligantes diferentes, então ele é quiral. Nesse caso aqui, ó, esse carbono aqui onde está a setinha, ele também tem 4 ligantes diferentes. O OH é diferente do H, que é diferente de tudo isso aqui que nós temos, certo? Que também é diferente de tudo isso aqui que nós temos do lado direito. Então ele é um carbono quiral. E a mesma coisa acontece nesse outro carbono aqui, ó. OH é diferente de H. Se olhar lá para o lado esquerdo, é diferente de tudo que eu tenho do lado direito. Então eu tenho 3 carbonos quirais. Beleza, galera? 4. Entre os compostos 1 e 2, ocorre isomeria de função. Pessoal, olha aqui, composto 1 e 2, tá? Eu tenho isomeria de função? Sim ou não? O que você vai ter que ver aqui, pessoal? Você vai ter que ver primeiro se você tem a mesma fórmula molecular dos dois compostos ou não. Se tiver a mesma fórmula molecular, né? Aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho álcool. No caso, a gente pode ter uma isomeria de função, tá? Nós poderíamos ter uma função álcool e aldeído. Nós temos os pares ali, não teria problema. Mas não é o que acontece aqui, porque o 2 e 3, tá? Nós não temos isomeria de cadeia, tá? Você pode contar os carbonos aqui, você vai ver que é diferente. No caso, 1 e 2 está certo, só que no caso, 2 e 3 está errado, tá? Não é de cadeia. Se você contar aqui certinho, não vai dar certo. Tá beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Polímeros. Isso aqui também cai bastante. O que são polímeros? São macromoléculas, tá? Que apresentam grande massa molecular, tá? São formadas a partir de moléculas menores, que são chamadas de monômeros, certo? A partir de reações químicas que são chamadas de reações de polimerização, tá? Essas reações de polimerização, elas são bastante importantes e a gente já vai falar sobre elas. Galera, nós temos os polímeros naturais aqui, né? Celulose, amido, todos eles formados pela glicose, a diferença entre eles está basicamente nas posições ali, né? E temos os polímeros sintéticos, no caso, o polietileno, que é formado a partir do etileno, né? Nós temos aqui os plásticos, né? E nós temos o teflon, que é o politetrafluoreto de vinila, que é formado a partir do tetrafluoreto de vinila, né? Então, são compostos polímeros não naturais, tá? Os polímeros são classificados em homopolímeros, né? Quando a gente tem um único monômero, e copolímeros quando a gente tem 2 ou mais monômeros, né? Agora, o que importa nisso tudo aqui, pessoal? São as reações de polimerização. São duas, ou reação de adição ou reação de eliminação, tá? Galera, reação de adição. Quando que acontece? Olha para o monômero aqui, tem que ter uma insaturação, uma dupla ligação, certo? O que acontece? Nós utilizamos alta temperatura e pressão, algumas vezes utilizamos catalisador também. O que acontece? Essa dupla se quebra, forma-se dois radicais e os monômeros vão se ligando uns aos outros. É basicamente isso que acontece. Então vamos lá, polimerização por adição. Você tem uma dupla ligação, certo? Que se quebra e os monômeros se ligam uns aos outros, tá? Então aqui a gente tem o polietileno, temos o poliestireno, polipropileno e temos o policloreto de vinila, tá? Que são alguns polímeros que não são naturais, sintéticos, tá? E a polimerização por condensação, ela é diferente. Então, no caso, nós temos dois monômeros que vão se ligar de maneira intermolecular, tá? Então, o primeiro caso é o famoso poliéster, né? Aquele que tem nas camisas, né? Como é que os poliésteres são formados? Já diz o nome aqui, ó, poliéster. Então, nós temos a formação de um éster. Nós temos um álcool que vai reagir com um ácido carboxílico, tá? Nós temos o H saindo do ácido carboxílico com o hidrogênio do álcool, vai ter a formação de um éster, mais a saída de uma molécula de água, tá? Então, esses são os famosos
poliésteres. Nós temos também as poliamidas, tá? Que são amidas formadas a partir do quê? De ácidos carboxílicos e aminas, né? Então, também nós vamos ter aqui o hidrogênio da amina se ligando com o H do ácido aqui, formando uma molécula de água. Essas outras duas moléculas vão se juntar e vão formar uma poliamida, tá? Galera, essa poliamida aqui é conhecida como nylon 66, né? Então, se vocês observarem aqui, são 6 carbonos de um lado do nitrogênio, 4 CH2 e mais 2 aqui do C dupla O, 6 no total, e 6 do outro lado também. Então, é conhecido como nylon 66, tá? Então, vamos fazer mais um exercíciozinho aqui, a gente está quase acabando, tá, galera? Que é o exercício da CAFT 2026/1, que diz o seguinte: nos últimos anos, os polímeros biodegradáveis têm ganhado destaques como alternativa aos plásticos convencionais, especialmente na área da saúde e no controle da poluição por microplásticos. Um exemplo é o poliácido lático, PLA, obtido por polimerização do ácido lático, amplamente utilizado em suturas cirúrgicas, absorvíveis e embalagens descartáveis. O PLA é um poliéster e sua degradação é facilitada em ambientes úmidos. Abaixo está representada a equação química da polimerização do ácido lático, tá? Então, ali está a reação da polimerização e fala basicamente o seguinte: sobre essa reação química e as características gerais dos polímeros, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A polimerização do ácido lático ocorre por adição de duplas ligações C-C, sendo, portanto, um exemplo clássico de polimerização por adição. Galera, o próprio exercício ele fala aqui, né, que é um poliéster, né? Então, se é um poliéster, nós temos o quê? Uma polimerização por condensação, tá? Mas mesmo que você não tivesse lido, não tivesse entendido, vocês estão vendo aqui o nosso monômero, por exemplo, com alguma dupla ligação sendo quebrada? Não, não está, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um polímero de condensação, porque nós temos a formação de um éster, tranquilo? Vamos lá, B. O ácido lático, graças à presença de átomos de oxigênio, é uma substância altamente polar e, por isso, apresenta apenas ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, sem a presença de ligações de hidrogênio. Galera, nós não temos aqui a hidroxila do grupo carboxila? Temos ou não temos? Essa hidroxila do grupo carboxila, não temos um oxigênio ligado diretamente a um hidrogênio? Temos. Então, nesse caso, nós temos sim ligações de hidrogênio, tá? Então, essa daqui está falsa. Vamos lá. Os polímeros naturais, como polietileno, galera, vamos voltar aqui, ó. O polietileno é um polímero natural? Não, ele é um polímero sintético, tá? Então, essa questão já está errada. São mais biodegradáveis que os sintéticos, pois contêm apenas ligações simples entre os carbonos. Galera, ser biodegradável ou não, não está muito relacionado com a presença de insaturações, mas sim com a presença de enzimas, né? Que vão fazer com que ele se disperse, com que ele se elimine mais rapidamente. Tranquilo? E, por último, o PLA é formado por uma reação de polimerização por condensação, formando ligações éster, um tipo de função orgânica suscetível a hidrólise. Então, como nós já vimos, né, galera? Então, nós temos aqui, né, a formação de um éster, né? E a hidrólise seria nada mais do que a quebra desse éster, voltando a ser o que nós tínhamos antigamente. Beleza, galera? Eu até teria mais algumas coisinhas, poucas para falar. Eu vou estar passando esse slide para vocês, tá? Tem a parte de ozonólise ali, que é só o que faltou, mas é bem simples também. Depois vocês dão uma olhadinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem mandar uma mensagem, tá, galera? Gostaria de agradecer a vocês aí pela presença. Eu sei que foi muito corrido aqui, galera. Eu falei muita coisa em pouco tempo, né? Mas de verdade, galera, boa prova para vocês. Espero que vocês atinjam aí os seus objetivos e que tudo dê certo e que vocês sejam aprovados. Beleza, galera? Muito obrigado de verdade. Um bom descanso para vocês e um beijão, tá? Valeu, galera. Obrigado.